Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Vamos lá, mais um episódio. Hoje a gente está começando diferente. A gente está começando com a câmera aberta, porque hoje eu tô com uma pessoa ilustre aqui do meu lado, que vai contar muita coisa. O papo hoje acho que vai ser bem longo, né, Jaime? No que depender de mim, será. Será. O Jaime é jornalista, é palestrante, ele trata da área internacional, de política internacional. Ele está nessa brincadeira há uns 40 anos, Jaime. 4 décadas. 4 décadas. Então hoje o assunto vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar de cenário internacional, de política internacional, que o Jaime domina muito. Ele tem histórias interessantíssimas para contar para a gente. Ele já morou na Rússia, Moscou, já morou na China, Beijing, é isso? Exatamente. Beijing. Foi correspondente lá, nesses 2 países. E hoje ele tem um grupo de mulheres, né, Jaime? Que você, 20 e poucos anos, você me falou, né? É o grupo inicial há 24 anos, aulas semanais com essas mulheres. Sobre geopolítica. Exatamente. Muito bom. É um dos grupos, né? Aí eu desenvolvi toda uma grade ao longo da semana para vários grupos, para corporações, para quem estiver interessado em ouvir um pouco mais sobre o cenário internacional. Muito bom. Você foi jornalista da Folha. Exatamente, construí basicamente uma carreira lá. Comecei no já longínquo ano de 87. No ano seguinte, o jornal me convidou para ser editor da área internacional. Eu assumi o cargo. 2 anos depois, veio o convite para ser correspondente em Moscou, um convite absolutamente irrecusável, porque à época a União Soviética passava pelas transformações gigantescas do Mikhail Gorbachev, era a perestroika, era a glasnost. Eu fui para a capital da então União Soviética, fiquei lá 4 anos. Na sequência, eu tomei a iniciativa de propor Pequim para o jornal, sob o seguinte argumento, Douglas. Eu disse para a direção do jornal que eu tinha acabado de testemunhar o fim de um império, a União Soviética, e que eu queria agora poder testemunhar a decolagem do próximo, falando de China, obviamente. E o jornal aceitou na hora a minha proposta, e aí eu fui para a Ásia e fiquei em Pequim, ou Beijing, fiquei ali 3 anos, retornei à redação, reassumi o cargo de editor internacional. Depois, ainda no jornal, eu fui colunista, tratando, claro, dos temas internacionais, e também exerci, em alguns momentos, também me afastei um pouco do jornal, mas sem nunca cortar o cordão umbilical. Até recentemente, que eu me afastei um pouco mais. Então, eu tenho uma trajetória no jornalismo muito associada à Folha de São Paulo e, sobretudo, ao tema internacional. Muito bom. Vocês já perceberam que vai ser aula hoje, né? Hoje vai ser aula sobre geopolítica. Eu estou super ansioso aqui para fazer uma série de perguntas para o Jaime, para entender. E a primeira... Bom, conta um pouquinho antes de eu começar a sequência de perguntas que eu tenho aqui. Conta um pouquinho dessa história, porque você acabou vindo para o podcast a convite da minha esposa, né? Minha esposa está participando desse grupo. Como é que funciona esse grupo, para quem está ouvindo? De mulheres que você acompanha há mais de 20 anos, você me falou, né? Exatamente, são vários grupos. O da sua esposa, da Juliana, ele se chama Mink, é uma iniciativa que ocorre todas as terças no Shopping Cidade Jardim, da meio-dia a 1h30, são, portanto, aulas semanais. Claro, cada semana um tema diferente, e esse projeto começou em 2014, então nós já estamos falando de 12 anos. 24 anos é o período que eu comecei a me dedicar a essas aulas em grupos e a palestras para corporações. Então, eu tenho aí um leque variado de clientes que me buscam com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre geopolítica,
de a gente ter um tempo um pouco maior no sentido de contextualizar, analisar, porque eu venho de uma escola de jornalismo na época em que a gente priorizava a densidade da informação, Douglas, ou seja, tinha informação e a gente procurava a contextualização, a análise. Uhum. Hoje, e aí eu não estou fazendo um julgamento ou juízo de valor, estou fazendo uma constatação. Hoje, em detrimento da densidade da informação, se prioriza a velocidade da informação. Tá. Então, a gente acaba tendo uma torrente de informações, mas que muitas vezes isso acaba virando uma cacofonia. Você não consegue entender tudo, porque é muita informação. E não tem profundidade, né? E não tem profundidade. Então, me proponho justamente a resgatar essa ideia de você escolher uma, duas informações e aprofundá-la. Ou seja, não trabalhar com a quantidade de informações, mas com a qualidade da informação. E é isso que eu venho oferecendo aí há mais de 2 décadas. E tá dando certo. Se você tá 2 décadas fazendo isso é porque tá dando certo. Tem gente que realmente se preocupa e tem interesse em ter profundidade e não só superficialidade, né? Jaime, o que está acontecendo com o mundo neste momento? Olha, que boa pergunta, porque nós, sem sombra de dúvida, isso também contribui para a demanda pelo meu trabalho, Douglas. A gente vive um período histórico de muita turbulência. Se a gente comparar com fases históricas imediatamente anteriores, a gente vê efetivamente um mundo mais imprevisível, um aumento da incerteza. Isso fez com que geopolítica voltasse a ser um fator importante para áreas de planejamento econômico, para áreas de planejamento político, para você até planejar viagens. Quer dizer, vamos ver um caso prosaico, quer dizer, quem tinha viagem marcada para ir, sei lá, para um Oriente Médio, ou usar o Oriente Médio como um hub, teve que refazer seus planos agora em função da guerra do Irã. Então, geopolítica voltou com mais intensidade à agenda atual. E por que isso acontece? Nós estamos num momento de transição histórica, que eu costumo dizer que ele é tão importante que talvez a gente não se dê conta da sua relevância, porque a gente está no olho do furacão. Talvez daqui a 50 anos, quando os historiadores olharem para trás, vão falar, nossa, como foi importante aquele período inicial do século XXI. E por que ele tem essas características? Porque a gente vive um processo de construção de uma nova fase, de um novo cenário geopolítico. Vamos pegar, por exemplo, acabei de fazer 60 anos, eu sou de 1965. Então, na minha vida, eu estou vivendo o terceiro cenário geopolítico, estou testemunhando o terceiro cenário geopolítico. Eu nasci num período chamado Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Era o chamado mundo bipolar. Eu testemunhei o fim desse cenário, a queda do Muro de Berlim em 89, o fim da União Soviética em 91 e a entrada no chamado mundo unipolar, no qual só havia uma superpotência, os Estados Unidos. Esse mundo dura 2 décadas. Esses 2 períodos, eles tinham, claro, uma dose importante de instabilidade, mas talvez chamasse a atenção mais a estabilidade, sobretudo se comparado com o que a gente vive hoje. Por quê? Estados Unidos e União Soviética, eles encontraram um modus vivendi entre eles, de disputarem influência pelo mundo sem entrarem em guerra direta. Por isso que o período foi batizado de Guerra Fria. A ideia de que se Estados Unidos e União Soviética entrassem em choque direto, haveria uma hecatombe nuclear. Então, era um jogo jogado com regras implícitas. Vamos lutar por influência dos Estados Unidos, influência da União Soviética, mas dentro de uma regra pré-estabelecida que é jamais confrontados. O período seguinte ele também tem uma certa estabilidade devido ao fato de só haver uma superpotência que praticamente ditava as cartas, era a hiperhegemonia americana. E o que acontece a partir da crise financeira de 2008 e 2009? Nós temos, é um momento que a gente usa como divisor de águas, a gente tem o início do desenho do chamado cenário multipolar.
em que a gente passa a ter um declínio relativo do poder americano, continua a maior economia do mundo, continua o maior poder militar do planeta, mas pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos veem um país em particular com capacidade de desafiar a liderança norte-americana, a China. E além da China, a gente vê outros grandes e importantes polos de poder, um em ascensão, a Índia, outro em declínio, a União Europeia. Então é um jogo em que a acomodação de forças ainda não está dada. Cada um dos polos fica procurando se acomodar de uma melhor maneira. Claro, Estados Unidos e Europa, União Europeia, buscam frear a sua perda relativa de poder, Índia e China buscam acelerar, aumentar a sua ascensão. E aí não temos ainda regras claras, porque é um momento de posicionamento. Isso está gerando guerras, isso está gerando incertezas, e isso faz com que a geopolítica volte a ser um tema extremamente relevante nesse momento histórico. A China teve essa ascensão, né? Mas você acredita que essa ascensão da China não vem a partir de 2008? Ela já vinha trabalhando antes, certo? Sem sombra de dúvida. O que aconteceu com a Rússia, né? Houve o desfazimento da União Soviética em 91, né? E a Rússia perdeu muita força com isso. Hoje a Rússia é um país relevante dentro desse cenário ainda, né? Porque o que a gente está vendo, né? Aí como leigo, vou falar como leigo porque eu não entendo de geopolítica. A gente tá vendo essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que a gente acreditava que ia ser uma coisa rápida, porque Rússia é uma hegemonia, Ucrânia é um país pequeno e tal, e na verdade tudo bem que ela está sendo apoiada por outros países e tal, mas essa guerra continua e parece que não tem fim. Então a Rússia não está mostrando essa grande força que parecia ser. Com isso a China também cresceu muito. A China cresceu através da economia, certo? Aonde que a Índia entra nesse jogo? E por que você acredita que a China... O que houve com a China para ela ter esse despertar? O que aconteceu? Então vamos lá por partes. Eu começaria pela Rússia. Por que eu não coloquei a Rússia nesse grupo de 4 polos? A Rússia é uma potência nuclear. Tem o maior arsenal de armas atômicas, em número de ogivas, até um pouco mais do que os Estados Unidos. A Rússia é uma potência geográfica. É o maior país do mundo em território, Douglas. A Rússia tem 17, 18 milhões de quilômetros quadrados. Sabe o que é isso? O dobro do Brasil em território. Ela vai da Europa Oriental até a fronteira marítima com o Japão. Então é uma potência territorial. Agora, não é uma potência econômica. A Rússia tampouco é um país como potência demográfica. A população russa é de 144 milhões de habitantes, é menos que o Brasil. Metade quase do Brasil. Exatamente. Então, eu acho que o grande fator a definir a questão da disputa por liderança no século XXI são os fatores tecnologia e economia. A Rússia não se destaca em nenhum desses 2 campos. Ela ficou. Ela ficou para trás, exatamente. Por conta dos regimes totalitários e tudo mais? Exatamente, por conta de ela não ter sido capaz de se livrar da sua dependência do petróleo e do gás como os 2 principais produtos de exportação. A Rússia pós-soviética, ela não realizou uma transição econômica que lhe desse uma base industrial e tecnológica como fez a China. Até na origem da história tem uma curiosidade interessante. Se a gente pegar os 2 responsáveis por mudanças históricas, tanto em Moscou quanto em Pequim, na União Soviética a gente vai lembrar de Mikhail Gorbachev e na China Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, basicamente, o que ele faz na China? Ele abre a economia e segura a política. O Gorbachev fez o contrário. Com a Glasnost, ele soltou a política, mas manteve a economia ainda sob grande controle estatal. O que isso significou na prática? Isso significou que a União Soviética e a Rússia pós-soviética
não foram capazes de implementar grandes mudanças econômicas, ao contrário do que fez a China. A sua pergunta agora sobre China. China é a grande história do século XXI, que começa no século XX. Né? O início desse processo está em 1978, quando Deng Xiaoping, que é o sucessor de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi o líder da Revolução Comunista, ele vai governar de 49 até sua morte em 76. E foi um período trágico. O Mao foi a ultra-ortodoxia comunista na China. Levou a mais miséria e a mais isolamento. Na sua sucessão vem um sujeito chamado Deng Xiaoping, que diz o seguinte, ele usa, na verdade, uma frase que é do folclore da sua província natal, Sichuan, que diz o seguinte, não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. Qual é o rato a ser morto? A pobreza, a miséria, o isolamento da China. Por que não importava a cor do gato? Deng Xiaoping dizia, eu sou comunista, vou morrer comunista, só que eu entendi que a única forma de gerar prosperidade se chama economia de mercado. Mas Deng Xiaoping, diziam os comunistas chineses, e as teorias clássicas do marxismo-leninismo, ele dizia, eu não brigo com a realidade. E aí o que ele faz a partir de 78? E eu costumo descrevê-lo, Douglas, como a personalidade histórica mais importante da história da humanidade na segunda metade do século XX. Quando ele começa a abertura chinesa, ele não vai mudar a sua vida de 1,2, na época, bilhão de chineses. Ele muda a história da humanidade. O que ele faz, portanto? Ele abre a economia chinesa injetando economia de mercado. Gradualmente, permitindo investimentos estrangeiros, propriedade privada, consumo, tudo isso num cenário dominado politicamente pelo Partido Comunista. E nós vamos ter essa transformação incrível da China em 40, 50 anos. Né? A gente usa 2008 e 2009 como o divisor de águas, mas você está absolutamente correto ao observar que esse é um processo que se desenvolve ao longo de décadas, mas do ponto de vista histórico, numa velocidade meteórica. Quando eu propus ao jornal ir para Pequim, em 94, eu estava convencido da importância dessa história, mas eu te confesso que jamais imaginei que, durante a minha vida, eu ainda veria a China chegar ao ponto que ela chegou hoje. Segunda maior economia do planeta, uma potência tecnológica que rivaliza hoje com os Estados Unidos, eu vou dizer, praticamente numa competição de igual para igual, na maior corrida do momento atual do planeta, que é a corrida tecnológica. Eu costumo dizer o seguinte, vai dominar, do ponto de vista inclusive geopolítico, o cenário do século XXI, quem dominar ou quem liderar o campo da inteligência artificial. Por isso essa corrida, essa loucura que está... Exatamente. Agora, o sucessor de Deng Xiaoping, que é o Xi Jinping, perfeito. Ele tem as mesmas características do anterior? Ou seja, ele segue a mesma linha ou não? Ele já tem uma... Há uma diferença. Há uma diferença importante entre Deng e Xi, basicamente no seguinte. O Deng, ele procurou descentralizar o poder. Ele fazia com que a China fosse governada, claro, ele na liderança, mas fosse governada por um colegiado. Então veja que entre a morte do Deng em 97 e a chegada do Xi Jinping ao poder, 2012, há, portanto, nós estamos falando aí em 15 anos. Esse período de 15 anos, por ele, passam dois líderes chineses, Jiang Zemin e Hu Jintao, mas figuras que não tiveram a mesma visibilidade de Xi Jinping ou de Deng. Eles eram low profile, eles governavam mais ou menos sempre, repito, em colegiado com outros líderes chineses. Quando chega o Xi Jinping, ele rompe com essa ideia da
liderança em colegiado e centraliza poder como nenhum dos seus antecessores havia feito desde Mao Tse-tung. Então o Xi Jinping, ele é o líder que mais aperta os controles políticos desde aquela época, é o líder que mais centraliza poder, mantendo a abertura econômica. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque eu costumo dizer que a missão que ele se arvora, a missão que ele se encarrega é de administrar a ampliação do que eu chamo do paradoxo chinês. O que é o paradoxo chinês? Bom, primeiro você já tem, para nós, uma espécie de paradoxo de origem. A alquimia de Deng Xiaoping, um sistema político fechado, só um partido, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, com uma economia extremamente, cada vez mais, extremamente, estou talvez exagerando um pouco, mas com uma economia muito aberta aos investimentos, ao consumo. É impressionante. Se eu começar aqui a trazer alguns números de economia chinesa, eles são absurdamente impactantes. Então a gente já tem um certo paradoxo de início. Regime político fechado, economia aberta. Mas nós temos agora um paradoxo que é ainda, a meu ver, mais desafiador, que é o seguinte. No fim do dia, no final das contas, qual é o grande objetivo histórico desse Partido Comunista? É criar o chamado paraíso proletário na Terra, como dizia Mao Tse-tung? Claro que não. A China hoje é responsável por uma fatia gigantesca do consumo de luxo do mundo. Onde tem mais bilionários no mundo, né? Exato. Depois dos Estados Unidos é onde há mais bilionários no planeta. Então, obviamente, não é isso. Qual é a missão histórica que o Partido Comunista assumiu? Fazer da China a maior potência do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. É um projeto eminentemente nacionalista. Embora haja um discurso oficial de que não, a gente não tem muito essa ambição, mas o fato é que, no fundo é isso. Isso aí é só comendo pelas beiradas, né? Não quero nada, não quero nada, e continua. Até porque, Douglas, ao longo da sua milenária história, durante boa parte dela, a China sim foi a potência mais avançada do planeta do ponto de vista de tecnologia, de avanços científicos. Ela tem uma história longuíssima, né? Em chinês, a China se chama Zhongguo. O que quer dizer Zhongguo? O Império do Meio. Em inglês, The Middle Kingdom. Ou seja, os chineses, a China, tem uma visão sinocentrista do mundo. Ela acha que a China é o meio do mundo, por assim dizer. E eles querem reassumir essa condição depois de décadas, para não falar de séculos, 2 séculos, de declínio. Então esse é o projeto. Esse projeto, portanto, ele depende drasticamente de quê? Crescimento econômico, para superar os Estados Unidos. Isso é fundamental. O Xi Jinping já deixou claro, Douglas, o seguinte: para ter crescimento econômico, a China precisa de 2 pilares. Aprofundar a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, e aprofundar a expansão de classe média. São 2 características fundamentais. A gente já está falando na criação da maior classe média que o mundo já viu. Nós estamos falando hoje algo em torno de 500 milhões de chineses com capacidade de consumo. Então, quanto o Xi Jinping diz, nós precisamos ter mais tecnologia, nós precisamos ter mais classe média. Isso significa uma sociedade com um tecido social mais ou menos complexo. Mais complexo. Mais complexo. Antigamente era uma China rural, era uma China com poucos avanços tecnológicos num passado recente. Essa sociedade com um tecido social mais complexo, é mais fácil ou é mais difícil para um partido comunista manter um regime ditatorial de partido único? Muito mais difícil. Perfeito, muito mais difícil. Então, eu brinco fazendo a seguinte analogia. De um lado, o partido aprofunda e avança as reformas. De outro lado, ele aumenta o controle político. Com medo do quê? De perder o controle. De perder o poder. Exatamente. Quem faz isso? Xi Jinping.
Então, Xi Jinping, ele já está, por exemplo, havia uma tradição criada pelo Deng Xiaoping de os líderes do Partido Comunista Chinês ficarem 10 anos no poder. Jiang Zemin ficou um pouco mais do que 10, Hu Jintao, seu sucessor, ficou 10, e o Xi já está desde 2012, portanto estamos falando em 14 anos, indo se cumprir o terceiro mandato, que vai até 12, 17, 17, 22, 22, 27, até o ano que vem. E pode ser, há quem diga que ele poderia ir para um quarto mandato, o que completaria 20 anos no poder. Agora eu fiquei te devendo uma resposta ainda, que é a Índia. A Índia. Que também dá para fazer um podcast só de Índia. Índia é um fenômeno muito interessante e importante. A Índia é um país que tem uma base... Claro que a gente, ao longo do tempo, sobretudo no século XX, associou muito Índia à pobreza, associamos muito Índia às suas questões espirituais, religiosas, e nos esquecemos de uma Índia que tem uma questão demográfica muito importante. Hoje é a maior população do planeta, ultrapassou a China, 1,4 bilhão de pessoas, e uma Índia que tem um potencial econômico gigantesco, uma base industrial importante e, acima de tudo, uma base tecnológica invejável, desde os tempos, desde as décadas de 50. Então, a Índia é um país que, entre as grandes economias do mundo, a que mais tem crescido nos últimos anos. E quem que governa a Índia hoje? A Índia é governada por um primeiro-ministro chamado Narendra Modi, que está no poder desde 2014. Como Xi Jinping. Quase, um é 12 e outro é 14. 12 e 14. Mas é praticamente a mesma coisa. Se você fala de Índia e de China, que são civilizações milenares, o que são 2 anos? Nada. Nada. Com a diferença que a Índia é uma democracia, né? Tem passado problemas, né? O Modi é uma figura política polêmica, ele acelerou esse processo de crescimento indiano com um projeto que é conhecido pelo slogan Make in India, ou seja, faça na Índia. A intenção do Modi ao longo dos últimos anos é atrair investimentos para o país, e o Modi diz, e o projeto do Modi é com que a Índia seja, nos próximos 30 anos, o que a China foi para o mundo nos últimos 30 anos, ou seja, a locomotiva do crescimento global. Se você tem nas últimas décadas, grosso modo, desacelerações econômicas nos Estados Unidos e na Europa, é na China e na Índia, é na Ásia que a gente vê um dinamismo que a gente estava acostumado a ver em Estados Unidos e em Europa em outras décadas. Essa é a grande transição do século XX para o século XXI. Você viveu na China durante 3 anos, né? Você teve bastante experiência lá. O que você vê de diferença do ponto de vista da população mesmo, né? Porque a gente sabe que a China viveu extrema pobreza e tudo. O que você viu de diferente? Você esteve lá em 94, você me disse, né? Morei lá de 94 a 97, mas continuo até conectado e visitando. Mas o que você viu de diferente, muito diferente, para a população de 94 para hoje, por exemplo? É uma mudança incrível. É uma mudança... Eu vou dar um dado que eu costumo dizer o seguinte, Douglas. Se viesse um marciano e me falasse assim, Jaime, eu tenho 1 minuto, eu preciso voltar para Marte e explicar para os meus chefes aqui o que mais mudou aí no seu planeta Terra nas últimas décadas. Me dá um número. Eu falo, olha, o número é o seguinte, meu caro. Nos anos 90, 80% da população da China morava na zona rural. 80%. De uma população à época de 1,2 bilhão de habitantes. Hoje, esse índice de 80% de população rural caiu para 45%. Ou seja, nós temos aqui uma urbanização sem precedentes na história da humanidade, Douglas. Em algo cerca de 40, 50 anos, 500 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade. Isso é uma coisa
sem precedentes na história da humanidade. Isso necessariamente quer dizer que eles saíram de um momento, de uma situação mais precária para uma situação melhor de vida. Ou seja, de fato, a população chinesa não foi só a economia geral, óbvio que a economia precisa da população, mas eu digo assim, essa transferência de renda e essa transferência de crescimento chega realmente, de fato, na população. Sem sombra de dúvida, Douglas, talvez eu vou falar para o Marciano, peraí, fica mais 30 segundos que eu tenho um outro número para te dar. O que o Partido Comunista Chinês implementou, e eu não tenho nenhuma simpatia pelo aspecto político, né, mas eu não posso brigar com a realidade. Né, não tenho nenhuma simpatia pelo aspecto político do regime, né, porque eu sou um defensor inegociável da democracia. Mas a gente tem que constatar o que foi feito ali. É o maior, do ponto de vista de profundidade e velocidade, o maior programa da história da humanidade em tirar a população da pobreza. Em 40, 50 anos, eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. É uma evolução, do ponto de vista econômico, extremamente impactante. E você vai hoje à China. Eu fui morar em 94, você andava pelo centro de Pequim, você ainda via muitas bicicletas, você ainda via os chamados hutongs, que são as ruas pequenininhas, com casas mais humildes e tal. Hoje você vai a Pequim, a Xangai, parece século 22. É mais bonito que a Europa. Poxa, hoje a China... Xangai é um negócio impressionante. A Xangai é impressionante. A China tem hoje a maior rede de trens bala do mundo. A gente antigamente associava trem-bala a quê? Ao Japão. A China construiu já uma rede de trem-bala maior que o Japão. A China hoje é o maior exportador mundial de veículos. Superou a Alemanha. Toda a ideia dos carros elétricos, de novo, eu tenho um olhar muito crítico sobre o regime político, mas nós não podemos fazer com que isso ofusque o que eles fizeram no plano econômico. Então, mas vamos lá, pegando essa veia do plano econômico, o plano econômico só deu certo porque o chinês trabalha muito, do seu ponto de vista? Qual que foi o grande segredo para sair da extrema pobreza, tirar 80% da população, né, 80 não, mas 800 milhões de pessoas da pobreza extrema e trazer eles para... Tudo bem, o governo deu condições, abriu o mercado, fez a lição de casa, mas a minha dúvida aí como leigo, porque eu tive na China ano passado, ano retrasado, e eu fiquei espantado. Eu até brinco com a minha esposa, né? Foi a primeira vez que eu conheci o Japão e a China, na mesma viagem, e eu fui para Singapura também. Eu fui com a expectativa de conhecer um Japão, eu fui com a expectativa lá em cima. Não que não tenha superado a expectativa, mas eu estava com a expectativa muito alta do Japão, e eu fui para a China pensando, já que eu vou para lá, eu vou passar pela China. Eu fui com a expectativa lá embaixo. Eu tinha aquela imagem do chinês barulhento, daquela coisa, né? Eu voltei tão impressionado da China, e eu sou muito curioso, eu converso, a gente pegou guia na China para tudo que a gente fez, e eu conversei muito com os guias, até falei num podcast aqui sobre isso, né? E eu falei, pô, os guias que eu conversei, a gente trabalha 7x7, porque a gente não tem feriado, a gente para, acho que uma vez no ano lá, que tem a comemoração deles, e ela falou, a gente, para se aposentar, a gente precisa economizar dinheiro, a gente precisa trabalhar muito e tal. Então, assim, o governo fez a lição de casa e aí encontrou na população, essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, e aí encontrou na população esse reflexo de dizer, o chinês já trabalhava muito por trabalhar talvez na zona rural ou não, e ele começou a trabalhar muito e essa economia virou pungente. É isso, Jaime? Qual característica que você encontra? Sem dúvida que existe ali uma ética de trabalho muito impressionante que não é incomum nas chamadas sociedades confucionistas, ou seja, sociedades que foram moldadas a partir do pensamento de um filósofo chamado Confúcio, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo,
que ele tem uma obra chamada Naletos, que ali ele vai moldar o pensamento, que vai orientar a formação de várias sociedades da região. Embora ele fosse chinês, o seu pensamento influenciou várias civilizações da região, Japão, Vietnã, que é muito essa história da meritocracia, regime muito hierarquizado, valorização de educação, né? Coisas que talvez hoje pareçam um pouco óbvias, mas há 2.500 anos não eram tão óbvias assim. E então a gente vê ali nessas sociedades orientais esse gigantesco potencial de crescimento econômico, de comprometimento com o trabalho, né? E havia ali, portanto, o comunismo na China, o socialismo na Índia, eles acabaram funcionando como uma trava, como um freio para essa enorme capacidade de realização que esses povos têm ao longo da história. Se a gente também for olhar por uma perspectiva histórica, Douglas, a gente é resultado de um mundo chamado eurocêntrico. E a gente parte do pressuposto que sempre as civilizações oriundas da Europa ou os Estados Unidos sempre foram os grandes centros econômicos ou inovadores. A história não mostra isso. Se você somar o PIB da China com o PIB da Índia, vamos fazer um recorte a partir do ano 1, era comum, o ano 1 depois de Cristo. Do ano 1 até até a Revolução Industrial, vamos dizer mais ou menos século XVIII, XIX, o PIB da China com o PIB da Índia somados dava de 50% a 60% do PIB do planeta. A ultrapassagem da Europa se dá com a Revolução Industrial. Tecnologia mais uma vez. Tecnologia mais uma vez. Por que nós... Assim, a gente tem muito essa percepção nossa, claro, somos filhos dessa civilização, das navegações. Por que os portugueses saíram navegando? Em busca das riquezas que tinha lá na Índia, ou nas Índias, no Oriente. Na própria China. Na própria China, né? Eles foram até o Japão. E a gente acha que o mundo dos últimos 300 anos é um mundo imutável, mas não é. O que nós estamos vendo agora é uma remodelação econômica, geopolítica no planeta, que não é novidade do ponto de vista histórico a Ásia ser o que ela é. É que a gente estão só retomando o seu lugar. Perfeito. A gente está só... Nós aqui no Ocidente estamos um pouco... Muita gente atônito. Mas como é possível? Bom, olha para a história. Sensacional. E o Japão, Jaime? O que aconteceu com o Japão? O Japão... Eu acho um país incrível. Incrível. Eu fiquei apaixonado pelo Japão, eu sou apaixonado por lá, pela educação, enfim, tudo, a gastronomia e tudo mais. Mas, do ponto de vista econômico, o Japão ficou apagado nessas últimas décadas. O Japão, ele é um caso trágico de uma potência econômica que está estagnada há décadas. Desde o estouro das bolhas em 90, 91, né? nessa transição aqui. O Japão sofreu... Bom, primeiro vamos começar lembrando que o Japão é a primeira grande onda de industrialização da Ásia depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Né? Então você tinha um Japão bombando nos anos 50, anos 60, havia um interesse americano, era fundamental para os Estados Unidos ter um Japão estável e próspero na luta contra o comunismo. Então, em 1º de outubro de 49, você tem a Revolução Chinesa, e vamos lembrar que a União Soviética e a Rússia vão até o Extremo Oriente. Então, os Estados Unidos viam o Japão como uma espécie de muralha para conter a expansão do comunismo na região asiática. Então, os Estados Unidos vão investir dramaticamente e ajudar o Japão nesse processo de recuperação econômica. Mas o que vai acontecer? Esse crescimento muito acelerado, a gente lembra de marcas com grande relevância na nossa vida, não sei, talvez você tenha também visto isso, né, uma questão de idade. Por exemplo, vamos lembrar de marcas que já tiveram muito mais relevância do que hoje. Toshiba, Sim. Yashica, né?
Sou da década de 70. 70, 80, Sony, né? Uhum. O que acontece então? Nesse crescimento aceleradíssimo, eu me lembro, nos anos 80, havia previsões de que a economia japonesa ia superar a economia americana. Eu me lembro, empresas japonesas saíam pelo mundo comprando ativos. Sim. Né? Compravam lá edifícios dos Estados Unidos, empresas americanas, tal. Isso gerou bolhas especulativas. Então você ia lá comprar ação das empresas japonesas, elas estavam hipervalorizadas. Você ia comprar imóvel no Japão, era um preço inacreditável. Isso são bolhas especulativas que, em algum momento, o que acontece com bolha especulativa? Ela estoura. E isso foi o fator responsável por essa estagnação da economia japonesa, que fez com que o sistema financeiro japonês sofresse muito, porque era ele quem alimentava, de certa medida, esse crescimento econômico. Né? Eu costumo também fazer uma analogia, eu sou do tempo que você andava pela Avenida Paulista, talvez você se lembre disso, e você via grandes bancos japoneses na Avenida Paulista. Hoje você não vê mais. Né? E aí o que aconteceu? Uma vez que a economia japonesa estagnou, ela perdeu a capacidade, o dinamismo que ela tinha, e justamente no momento em que o que vai determinar a competitividade das economias asiáticas e globais também é a capacidade de inovação. Então hoje o Japão não tem, ele perdeu o passo, perdeu o momento do ponto de vista da sua capacidade de inovar, como nos anos 70 e 80, perdendo espaço às empresas japonesas, perdendo espaço para empresas, por exemplo, coreanas e chinesas e taiwanesas. Então o Japão... É engraçado você falar isso, porque assim, quando eu fui viajar, né, e trazendo para uma realidade bem simples, assim, quando eu fui viajar para o Japão, eu fui esquiar no Japão, que segundo quem tinha me falado, a melhor neve do mundo e tal, e realmente é incrível. E aí eu falei para minha esposa, né, puxa, nós vamos para uma estação de esqui no Japão, e eu tinha aquela memória, né, afetiva da infância, dizendo assim, pô, o Japão é um país tecnológico, é um país da tecnologia também e tal, apesar de não estar punjante hoje, mas, pô, a gente vai chegar num país que é primeiro mundo e tal. Eu falei, eu vou para uma estação de esqui, eu tenho certeza que vai ser uma estação de esqui incrível, eu vou sentar na gôndola, assim, vai ter, sei lá, champanhe servindo, vai ter um negócio muito bacana lá. Rapaz, você sabe que foi decepcionante? Porque, assim, a neve é incrível, o lugar é incrível, mas a infraestrutura, assim, se eu te falar que talvez no Chile seja melhor, eu não duvido. Então, assim, para mim foi, por isso que eu te falei, eu fui com a expectativa lá em cima, né, esperando encontrar, óbvio que é incrível. Ainda é um país incrível. É um país, a cultura deles é um negócio singular, assim, para mim, não tem povo mais educado e mais elegante no mundo, para mim, do que o japonês. Mas, assim, a comida deles, a gastronomia é incrível também e tal. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com essa questão da tecnologia mesmo, porque eu sou um cara que gosta de tecnologia e tal. Quando eu fui para a China, eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu cheguei na China, né, país comunista, você fica até meio, né, apreensivo. Eu cheguei com meu passaporte, uma fila assim, ó. Eu juro por Deus, eu encostei meu passaporte numa máquina, ela leu tudo verde, pode passar. Não falei com ninguém. Um país comunista, eu botei meu passaporte, passei. Falei, uau! Ainda na última vez que eu fui, Douglas, ainda essa máquina falou bem-vindo, em português, falou bem-vindo à China, Jaime. Leu ainda o meu nome e de onde eu vim. Então, é um negócio incrível, né? Para quem é turista, pelo menos. Mas legal, vamos lá. Entendemos um pouquinho de Rússia, Japão, China, Índia. Vamos pular para o nosso quintal aqui um pouquinho. Dentro de todo esse cenário mundial, você acredita que outras guerras vão explodir ainda? Antes de pular para o quintal aqui, outras guerras ainda devem surgir em função dessa disputa de hegemonia? A China está comendo pelas beiradas. Os Estados Unidos, agora com a história do Irã, parece que se deu mal, né? Pelo que parece. Não sei qual que é a tua leitura sobre isso, né? Queria ouvir um pouquinho disso também.
e depois a gente pular para cá. Mas você acha que ainda vão pipocar algumas outras guerras ali no Oriente Médio? E por que o Oriente Médio é sempre essa tensão o tempo todo acontecendo isso? Por quê? É por causa do petróleo? O que acontece ali, Jaime? Vamos começar então pelo Oriente Médio. Vamos lembrar primeiro da importância histórica e simbólica e religiosa do Oriente Médio para a formação basicamente da nossa civilização ocidental, para a formação do mundo cristão, para a formação do mundo muçulmano e também para o mundo judaico, ou seja, as três religiões abrâmicas. Uhum. Então, o Oriente Médio é uma região muito marcada pelo simbolismo, pela história. Número 2, a questão geográfica. Então, primeiro eu falei de história, agora eu vou falar de geografia. O Oriente Médio é como diziam os franceses, um carrefour, né? É um cruzamento de civilizações. Você pega o Oriente Médio, você tem a Europa aqui, a Ásia aqui, a África aqui, o Mediterrâneo aqui, o Oceano Índico aqui. Ou seja, império que quisesse ser império do lado de cá do mundo, tinha que controlar o Oriente Médio. Não é por outro motivo que passaram por ali romanos, persas, gregos, otomanos, o mundo árabe, oriundo da Península Arábica. Então, Alexandre o Grande, eu poderia ficar aqui. Então, ele tem essa relevância geográfica de rotas comerciais. No século XX, vem também a chamada questão do petróleo. Então, nós temos ali vários interesses que se misturam e fazem dessa região uma das regiões mais instáveis do planeta ao longo da história. Isso, a meu ver, não significa uma condenação histórica. Eu acho que é possível, sem dúvida, em algum momento, se criar um Oriente Médio mais estável e mais voltado para a busca do bem-estar das suas populações em detrimento de guerras. É uma região que eu acho que eu conheço um pouco, eu viajei muito pela região, várias vezes em Israel, já estive no Iraque, Egito, Jordânia, Líbano, Líbia, Egito, e toda vez que eu vou para lá, eu volto com a sensação de que é uma tragédia, as guerras são obviamente trágicas, e apesar delas eu não perco a esperança de que um dia aquela região ainda possa encontrar um modus vivendi em que todas as populações ali tenham os seus direitos respeitados e possa se construir um futuro que priorize o bem-estar, né, das populações, né? Então, isso em relação ao Oriente Médio. Se vai haver mais guerras, eu acho que, como a gente vive um período de grande instabilidade, é possível, sim, que a gente veja mais guerras além do que a gente está vendo agora, Irã e Ucrânia. Há guerras acontecendo que, infelizmente, não são percebidas da maneira como deveriam ser pela comunidade internacional. Por exemplo, há uma tragédia no Sudão, deixando dezenas de milhares de pessoas mortas, e a comunidade internacional não dá atenção a conflitos como, por exemplo, na República Democrática do Congo. Há um conflito trágico também em Myanmar, numa perseguição a uma minoria muçulmana chamada de Rohingya. O mundo ele tende a focar mais no Oriente Médio e questões europeias, né? O mundo, estou dizendo aqui metaforicamente, né? Então, temos mais guerras? Temos. Mas eu não acho que nós vamos ter mais guerras na chamada periferia. Ou seja, não entre as grandes potências. Por quê? Hoje nós temos dois grandes fatores, Douglas, que funcionam como freios para guerras
como a tragédia da Segunda Guerra Mundial, a tragédia da Primeira Guerra Mundial, que colocaram em choque as grandes potências daquele período histórico. Você não acredita numa Terceira Guerra Mundial? Não acredito. Por que eu não acredito numa Terceira Guerra Mundial? São dois fatores. Primeiro, a questão nuclear. As bombas atômicas existem. Elas não estão mais no centro da discussão como estiveram na Guerra Fria, mas elas estão aí. Uhum. Quer dizer, nós somos uma espécie que tem a nefasta capacidade de criar os meios para sua autodestruição. Eu não conheço outra espécie que seja capaz de fazer isso. Então, eu acho que o fator nuclear, obviamente, é um elemento de dissuasão, ou seja, de eu querer acreditar que as potências nucleares, sobretudo, não entrem em conflito entre si. O segundo aspecto é que a gente nunca na história da humanidade teve uma economia global tão interdependente. Uma dependendo tanto da outra. Né? Então, por exemplo, uma guerra Estados Unidos e China. É possível? Possível mas não é provável. Né? Além de serem duas potências atômicas, veja o grau de interdependência econômica. Há preocupação com esse conflito, com as possibilidades desse conflito? Claro que há. Veja a própria guerra com o Irã, né? Os Estados Unidos entrou na guerra com o Irã, olha o que aconteceu na economia, né? Exatamente. Por causa de um estreito lá fechado, olha a confusão econômica que se gerou, né? Exatamente. E eu vou te dizer, o Estreito de Hormuz é extremamente importante, mas não é o estreito mais importante do mundo. Nós temos estreitos, eu vou mencionar o de Malaca, que é um estreito que está entre a Indonésia e a Malásia, lá na ponta de Singapura, onde você foi. Uhum. Pelo Estreito de Hormuz passa 20% de todo o petróleo do planeta. Tem também, claro, fertilizantes, tem também rotas marítimas que vão ali abastecer os países da região. Mas por Malaca, por esse estreito, passa uma rota marítima responsável por 24, 25% de todo o comércio marítimo do planeta. Ou seja, só um estreito, Malaca, por aquele gargalo, que ainda é geograficamente mais estreito que Hormuz. Hormuz, na sua parte mais estreita, tem cerca de 30 quilômetros. Malaca, na área de Singapura, tem só 2,8 quilômetros. Então, a gente tem aí outros gargalos também com potencial de gerar crise. É isso que eu estou querendo trazer aqui para a nossa conversa, né? No caso específico dos Estados Unidos e da guerra do Irã, eu não tenho a leitura, como a maioria das análises que eu vejo, de que o governo americano e o governo israelense perderam essa guerra. Né? Eu vejo muito essa análise. Mas o Irã está controlando o Estreito de Hormuz. Mas veja o seguinte, nós tivemos em dezembro e em janeiro as maiores manifestações contra o regime teocrático iraniano dentro do país, já vistas desde a Revolução de 79. Uhum. Por que essas pessoas foram para as ruas, Douglas? Pela economia e, claro, também por mais liberdade. Uhum. Mas o grande fator é o caos econômico gerado no Irã, um país rico, né, um país com uma história riquíssima, com grandes avanços culturais, tecnológicos, mas que tem, nos últimos 47 anos, um regime altamente repressivo, um regime fundamentalista. E por que as pessoas, repito, foram às ruas? Porque a economia iraniana está vivendo um momento dramático. Pergunta que eu faço: depois dessa guerra, a economia iraniana estará melhor ou pior? Não sei te dizer. Você acha Eu que vai acredito pior. Pior. O próprio governo iraniano já falou, Douglas, que sumiram com a guerra 1 milhão de empregos. Foram 13 mil bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano. Então, eu não consigo ver, no dia do pós-guerra, esse regime iraniano vai estar muito mais
fragilizar. É a minha leitura. Mas você acha que isso a médio e longo prazo melhora para a população? Ou seja, esse regime vai ser derrubado? E Eu acho isso. Você acha que isso... Eu acho que isso. Eu acho a consequência disso vai ser... Num primeiro momento, o regime iraniano, ele vende a mensagem de que ele saiu fortalecido politicamente. Olha, eu controlei Hormuz, eu obriguei o Trump a recuar. Essa é a retórica deles. Que numa leitura imediatista e de curto prazo, é possível você discutir isso. Agora, no dia seguinte, a economia iraniana vai estar numa situação muito mais delicada, muito mais precária, e a gente não vive, Douglas, a lógica da Guerra Fria, em que a China... então a China virá e vai reconstruir o Irã. Não, a China não funciona do mesmo jeito que a União Soviética. A China vai investir no Irã para reconstruir se isso lhe trouxer benefícios econômicos, basicamente. Ela não vai colocar dinheiro a fundo perdido no Irã. Ela pode querer o petróleo iraniano, ela já compra 90%, de 80% a 90% do petróleo iraniano. O que mais que o Irã tem a oferecer para a China? Vamos pular aqui para o nosso quintal. O que você acha do Brasil nesse cenário? E fala um pouquinho, se você puder, de Paraguai nos últimos 10 minutos que a gente tem. O Brasil, a meu ver, ele está perdendo grandes oportunidades no cenário internacional por não dar atenção devida ao cenário internacional. Nós temos, lamentavelmente, uma tradição de ensimesmamento, que não sei nem se existe a palavra, mas de a gente ser muito introverso, né? A gente, historicamente, é um grande mercado, geograficamente, a gente está longe dos grandes centros de poder, e eu acho que nós não damos a devida atenção ao debate necessário sobre como inserir o Brasil, sobre a inserção brasileira nesse cenário internacional, e, mais uma vez, nós temos fatores muito importantes que dão ao Brasil uma relevância particular no cenário internacional. Não é a primeira vez que isso acontece e que a gente perdeu oportunidades de potencializar a nossa capacidade. Eu vou me referir, por exemplo, quais são algumas das grandes questões do mundo no século XXI. Segurança alimentar. Qual é o papel do Brasil nesse debate e nessa questão? Fundamental. Quer dizer, segurança alimentar, você tem China crescendo, Índia crescendo, a África crescendo, vai aumentar a demanda por alimentos do mundo. Nós temos água. Os data centers para inteligência artificial demandam água. Energia. Nós temos energia limpa. Nós temos hidrelétrica, nós temos... Então, nós temos alguns dos ingredientes mais importantes, biodiversidade. Mas a gente está discutindo isso como deveríamos? Isso faz parte da pauta da elite política, da nossa sociedade civil? Me parece que não. Não da maneira como deveria ser. Falta um estadista no Brasil, né? Falta uma questão que a China teve muito e tem muito: visão estratégica. Você olhar, Douglas, para o médio e para o longo prazo. A nossa visão no Brasil é muito curto-prazista. A gente está preocupado com o amanhã e depois da manhã. A gente não pensa daqui 10 anos. 30 anos. Projeto chinês, eles pensam em 50 anos, em 100 anos. A Índia, idem. Então esse é um dos nossos grandes problemas, essa questão do pensamento muito de curto prazo, né? O que acontece hoje no Paraguai é muito interessante, porque o país tem feito um grande esforço no sentido de atrair investimentos e de atrair também mão de obra mais qualificada. E isso tem feito do Paraguai um polo para o qual a 2025 registrou um número recorde de chegada de brasileiros, seja recebendo visto temporário ou permanente para viver lá. Um país que apresenta incentivos para as indústrias exportadoras de transformação, apresenta um sistema tributário light, um sistema tributário mais enxuto, um sistema que tem leis trabalhistas mais flexíveis, um país que tem energia abundante e barata. Esse é o lado que está atraindo
e fazendo do Paraguai um país com um potencial de crescimento econômico que já vem, desde 2023, crescendo em taxas acima das do Brasil e da média da América Latina e do Caribe. Mas a gente não pode se esquecer que o Paraguai ainda é um país que tem que fazer uma lição de casa gigantesca do ponto de vista de desenvolvimento social, ainda tem problemas seríssimos na área de educação, de saúde, há problemas do crime organizado, contrabando, presença, a gente sabe, de grupos terroristas ali na região da Tríplice Fronteira. Então, o Paraguai tem esse aspecto que o torna, para muitos, um novo tigre da região, mas a gente precisa lembrar que há os dois lados da moeda. Um Paraguai que cresce e um Paraguai que tem grandes desafios. Para a gente finalizar, eleição, Brasil, o que você espera? Eu sou um radical de centro. A vida me mostrou, né, e essa é uma percepção absolutamente pessoal, de que a hiperpolarização não traz benefícios ao país. Por quê? Porque países só crescem com projetos nacionais. Você ter o país dividido em duas metades do ponto de vista político impede que você faça um projeto nacional para que todo mundo cresça. A analogia que eu faço é mais ou menos como você está num prédio que você não gosta do teu vizinho do quinto andar, mas você tem que conviver com esse vizinho do quinto andar. Você pode até não cumprimentá-lo no elevador, mas se o hall não estiver legal, o hall não está bom nem para um nem para o outro. E eu acho que a gente, pela hiperpolarização política dos últimos anos, que também não é um fenômeno só brasileiro, a gente perde essa percepção. E eu continuo torcendo, continuo desejando que o país volte a escapar da hiperpolarização e que a gente consiga construir agendas minimamente consensuais. E que essa ideia de que você ser de centro do ponto de vista político, um lado chama de isentão, o outro chama de... Não, muro. Não é nada disso. Você ser de centro significa a capacidade de dialogar e a capacidade de você construir agendas comuns para você ter um projeto nacional de desenvolvimento. E ter bom senso também. Essa é a minha visão, Douglas. Jaime, muito obrigado pela tua visita. Imagina. Foi uma aula de história e de geopolítica. Te agradeço muito e eu acho que a gente teria que marcar mais um só para falar de América Latina aqui e a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Obrigado mais uma vez pela tua visita. Imagino, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui e estar com você. A casa está sempre aberta. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais um episódio de Os Executivos. Hoje, aula de geopolítica para que você que é empresário, que tem negócio, entender um pouquinho de como funciona a dinâmica do mundo e como é que isso impacta o teu negócio. Então, fica aqui com a gente. Não esquece de assinar o canal, de compartilhar esse episódio com quem precisa acompanhar e entender um pouquinho do mundo. E até o próximo episódio. Muito obrigado.